previsto na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. E o brilho celeste Agradece a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Fique de pé. Glória a Deus. Fique sobre seus pés. Vamos receber o servo do Senhor com muita alegria, nosso irmão Fábio. Ele já está coberto de muita oração. Então vamos para o que interessa. Vamos direto para a palavra em nome de Jesus, porque é ela que nos mantém de pé e alimenta a nossa alma em nome de Jesus. Não é que o relógio não é convertido, não. O relógio faz a parte dele e a gente precisa fazer a nossa. Muito bom, Fábio. Para cá em nome de Jesus. Entrega o que o Senhor te entregou. Depois a gente vai para casa em nome de Jesus. Saúdo todos com a paz do Senhor. Amém. Eu sempre, quando eu tenho uma oportunidade, eu falo de cada um que teve a sua oportunidade aqui e falou do amor de Cristo, desde louvores, de quem está dirigindo, de quem teve a oportunidade. Deus tem falado aos nossos corações. O presbítero já leu a palavra, né? Já leu a palavra, já foi orado, já foi tudo certinho. Eu peço que vocês possam sentar. A qual já teve a reverência quando o presbítero leu a palavra, a gente já estava de pé. E assim, eu quero ser bem rápido, porque realmente é muito extenso. Isso aqui é tema para estudo, né, Fernanda? Porque realmente é muito extenso. E cada um já aprendeu, cada um veio aqui e falou. Porque se não me desse a oportunidade, eu também já estava recebendo, porque eu vi Deus usando poderosamente nosso irmão Rafael. Eu disse: Deus, obrigado, Deus, porque a responsabilidade foi dividida, Fernanda. Realmente Deus usou poderosamente o nosso irmão Rafael. E a gente tem visto aqui, né, sobre a palavra em si, fala sobre chamado, né? Chamado e santidade. E também o tema da gente é sobre desculpa, né? Qual é a minha e a tua desculpa? Mas se você olhar o tema em si, ler direitinho do início, você vai ver que Deus convoca, né? E chama Moisés para libertar o povo do Egito. Mas antes disso a gente tem que conhecer, Fernanda, e saber quem era Moisés. Como foi o seu nascimento? Como foi a sua trajetória para chegar até aqui? E assim, eu fiquei ontem, pela misericórdia, estudando junto com a minha esposa, Fernanda. Glória a Deus. Aleluia. O que eu fico feliz, Rafaela, era que quando a gente começava o diálogo ali, estudando junto com ela e ouvindo algumas mensagens e alguns estudos, ela olhava para mim assim e dizia: eu via nela uma minha ajudadora para o nosso ministério. Glória a Deus. Então Deus já está fazendo a obra, Fernanda, dentro do meu lar. Glória. E isso é motivo de alegria e motivo de alegria da igreja também. Porque isso Deus está ouvindo a minha e a tua oração. É daí onde a gente vê a importância de cada irmão, de igreja, realmente uma igreja unida. É quando você ora pelo seu irmão e Deus ouve a sua oração. Eu tenho certeza que está mais perto de Deus trazer a minha família para casa, porque eu venho junto com a igreja, pagando o preço e orando e estando na brecha. Então a gente precisa saber quem era Moisés, né? Como foi o seu nascimento, como chegar, para chegar até aqui, né? Que Deus levanta e chama o chamado de Moisés, né? Para ele libertar o povo. Moisés, ele nasceu num momento difícil, porque foi um momento onde
o rei do Egito tinha dado um decreto para que matasse todo filho homem. E assim começa a história de Moisés. Moisés nasce, sua mãe dá a luz a ele e vê que tinha aquele decreto, esconde ele, Fernanda. Veja como Deus já começa falando na vida de Moisés e começa falando na nossa vida. Quantas vezes Deus tem te escondido e me escondido para que nenhum mal chegue à minha e à tua vida. E aí Deus já começa a falar ao meu e o teu coração, já no nascimento de Moisés. E assim ela esconde Moisés, e assim ela tem um plano de botar Moisés numa cesta, junto à beira do rio, e assim Moisés descer aquele rio. E Deus já cuidava de Moisés desde o seu nascimento. Não é diferente comigo e com você. A Bíblia diz que Deus escolheu a gente desde o ventre da nossa mãe. Antes de ser formado, Fernanda, Deus já me escolheu e já te escolheu. Já temos livramento desde o nosso nascimento. Porque quando a mulher vai ter o parto, que Deus dá ali, aquela sentença, a Eva diz assim: terás a dor do parto, significando a dor da morte. E só quem sabe é a mulher que dá a luz. E assim, aquela criança passa por 1001 coisas ali para nascer. Não é isso? Então Deus, quando Ele fala que já escolhe a gente desde o ventre, é porque você já passa pela morte. E Deus é contigo desde a tua formação e desde o ventre da tua mãe. Você já é vencedor porque se você ler, a ciência, que muitos espermatozoides para chegar no ovário, existe uma luta ali para chegar, para vir nascer. Você já é um campeão, quando você começa a surgir, para chegar no óvulo, para você nascer. Então você já luta para você nascer. Então Deus vem falando já do nascimento de Moisés. A gente já aprende que nós estamos no centro da vontade de Deus antes de ser formado, Rafael. Deus já me escolheu, já te escolheu para uma grande obra. E assim Moisés desce aquele rio e encontra a filha de Faraó se banhando ali, junto com as suas escravas, que estavam ali. E assim uma das escravas vai lá, pega aquele cesto, a criança começa a chorar, ela traz a filha de Faraó, e a filha de Faraó adota Moisés. E assim Moisés começa a passar, aí assim Moisés começa a viver dentro do Egito. E aí Deus já começa trabalhando em Moisés, porque a sua irmã e a sua mãe estava vendo tudo aquilo ali, vendo Moisés descendo naquele rio. E assim a filha de Faraó pega Moisés e tem todo aquele processo que ela não tinha leite, e assim ela manda atrás de uma pessoa. E quem vem cuidar de Moisés? A própria mãe de Moisés. A que vem amamentá-lo ele. E assim, mesmo assim, irmã, que eu acho mais bonito, que a mãe recebia para cuidar do seu próprio filho. Porque Deus tem recompensa. Aquilo que tudo que a gente olha, que a gente diz, não tem mais jeito, Deus mostra e mostra o seu poder na minha e na tua vida. Porque assim ela contrata a própria mãe de Moisés para cuidar dele. E assim o Moisés, ele paga a ela, e assim o Moisés começa a sua trajetória dentro do Egito. Aí ele vem aquele processo, a qual ele vê, que o povo de Israel estava escravizado, e você vê que naquela parte aonde começa aquela desavença ali, aquele egípcio começa a bater, no hebreu lá, e ele vê que é parte dele, que ele era hebreu também, viu, ele sentiu, e assim ele tomando uma ira em si, ele avança em cima daquele egípcio e o mata. E assim é que começa a trajetória de Moisés. Aí Moisés vai, guarda enterra aquele egípcio ali, esconde, achando que se escondeu, achando que ninguém ia saber. E assim Moisés vai, acha que ninguém viu. E assim tem outra briga entre os egípcios lá, e Moisés tenta desabarcar. Aí um fala para ele: vai ter juízo como tu tivesse com aquele a qual tu matasse. E assim Moisés teme, e assim Moisés foge.
E aí começa a história de Moisés, aí é onde entra o texto, né? A qual o presbítero de Deus, Êxodo 3, aonde fala que Moisés começa a fugir para uma terra, aí conhece, né, o seu sogro Jetro, que futuramente será seu sogro. E assim começa aquela parte que começa a dar águas aos camelos, junto com sua filha, e assim Jetro convida Moisés para se alimentar, tomar da água e comer do pão, porque Deus, mesmo assim, Moisés fugindo, Deus não deixou de cuidar de Moisés. Mesmo assim, a gente se sentindo que fizemos algo errado, muitas vezes a gente pecando diante de Deus, mas Deus não nos desampara. Por isso existe aquele versículo: mesmo você sendo infiel com Ele, Ele permanece fiel comigo e com você. E assim ele se alimenta, e assim ele se torna uma família lá de Jetro, se casa com sua filha, tem filhos. E aí começa a trajetória de Moisés, a qual Moisés vai apacentar as ovelhas do seu sogro. E assim ele vê ali no monte aquela sarça ardente. E assim Moisés, né, vai de encontro àquela sarça ardente ali. E ali Deus começa a ter o diálogo com Moisés. Ali Deus começa o chamado de Moisés começa a se cumprir ali. Aí o presbítero botou o tema: qual é a minha e a tua desculpa? É aí onde começa a surgir as desculpas de Moisés, que não só foi uma. Assim, eu estudando com a minha filha, com a minha esposa, estão chamando ela de filha, que ele chama, estudando com a minha esposa, a gente conta junto com o estudo que o irmão estava dando, que não só foi uma vez, foi 5 vezes a qual Moisés vem dando desculpa a Deus. O interessante é que Deus em nenhum momento disse assim: Moisés, já que tu está dando desculpa, vou chamar outro. Não. Deus em nenhum momento fez isso com Moisés. Em nenhum momento vai fazer isso comigo e com você. Porque meu irmão Rafael, eu aprendo muito aqui nessa igreja. E eu tenho certeza que nós aprendemos muito aqui na igreja. Quando Deus usa cada um do irmão, parece que fica marcado dentro do meu coração. Quando Deus usa o presbítero Leandro com palavras, com potência, com algo sobrenatural, aquilo me marca. E aquilo eu trago para a minha vida. E todas as oportunidades que eu tenho, eu me alegro e me lembro. Deus me faz lembrar que o irmão Rafael disse assim uma vez aqui pregando, Fernanda, que Deus não erra naquele que Ele escolhe. Deus não errou em mim e você escolheu você. A Bíblia diz que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. É passado, presente e futuro, Fernanda. Ele sabe o teu presente, Ele sabe o teu futuro e Ele sabe o teu passado. Então o Senhor, Ele não olha isso. Ele te escolheu sabendo de toda a minha e a tua limitação. Ele nos chamou, Fernanda, por um propósito maior do que as nossas falhas. O propósito que Deus tem na minha e na tua vida é bem maior do que aquilo que a gente muitas vezes, feito Moisés, eu vou chegar nas partes, a gente vai chegar no ponto X, a qual o tema fala sobre as desculpas de Moisés. Mas eu estou dando uma introdução para você saber, porque para a gente ler um versículo, a gente tem que ler todo o versículo. Foi assim que eu aprendi. Porque todo versículo ele tem uma história. E essa história tem que ser contada para que a gente venha entender. Eu não quero ser enfadão, irmão, com os irmãos. Eu quero que os irmãos se alimentem como eu me alimentei junto com a minha esposa. A intenção de Deus aqui para com Moisés foi a escolha de Deus. Mesmo Moisés dando todas as desculpas, mas Deus continuou com Moisés. E foi Moisés que o irmão Rafael disse: Senhor, se não for levar, risca meu nome do livro da vida, porque eu não quero. Então, você já vê que Moisés pegou um amor por aquele povo, desde o tempo que ele matou aquele egípcio. Porque a gente não esquecemos, irmão, da onde a gente veio, das nossas raízes. E a gente, quando tem raízes, a gente quer defender os nossos frutos. A gente quer defender a nossa árvore. E assim, dando essa introdução, eu vejo
que Deus, Ele é fiel e sempre vai continuar fiel. Não que a Bíblia diz assim, filhinho, não pequeis. Mas se pecar, tem um advogado justo, a deixa do Pai, para interceder por mim e por você. Lógico que estamos limitados. Deus fez o ser humano limitado. Trazemos o pecado desde Adão. Assim que você nasce, você já traz o pecado de Adão, a qual Adão pecou. A gente é criatura, a gente só passa a ser filho quando a gente se converte ao Senhor. Porque a gente sai da ignorância, que a gente não sabia de nada, e começa a passar a saber quem somos nós de verdade. E ainda entra a morte de cruz de Cristo. Ele veio para os judeus e os judeus não aceitaram, e os gentios somos nós. E assim a gente foi alcançado. E honra e glória para Jesus. Por isso eu digo, Deus escolheu a gente desde o ventre da nossa mãe. E mesmo assim a gente continuamos achando dar escuta. Aí você vai dizer, isso é normal ou não? Não é normal. Mas Deus mostra que a gente tem que ser dependente dele. Se você for feito irmão Rafael, se você for santo, Deus lhe toma para si. Porque Ele não quer que eu e você se contaminem. Então quando você chegar no estágio de santo, Deus lhe prepara e lhe guarda. Porque o processo, ele é constante. Ele é constante na nossa vida. Por que damos desculpa? Porque somos um diamante bruto na mão do Senhor. Deus vai tirando toda a imperfeição, Fernanda, devido a gente estar no processo de Deus. Feito eu sempre digo, convenção não é só naquela hora que a gente levanta a mão, a gente está reconhecendo que somos pecadores e precisamos de Cristo. Convenção é todos os dias. Processo na nossa vida, Alexandre, é todos os dias. E Moisés se encaixa direitinho nisso. Moisés, ele começa a se olhar para si e dizer, Senhor, eu não sou capaz. A primeira desculpa de Moisés foi, Senhor, quem sou eu, Senhor? A primeira desculpa de Moisés. Quem sou eu? Que está no verso 11. Aqui, ó, no verso 11. E disse-lhe Moisés, quem sou eu para tirar o povo do Egito? Aí foi a primeira desculpa a qual Deus usou poderosamente o nosso irmão Rafael. Então muitas vezes a gente se olha para si mesmo e realmente a gente vê que a gente não somos capazes. Aí entra aquele versículo, não foi você que escolheu a Deus, mas Deus que te escolheu. Ele sabia e sabe de toda a minha e da tua limitação. E assim a gente vê que Deus começa a ter um diálogo ali. Aí a gente vai começar a entrar no texto aqui. E eu gostaria que a irmã Fernanda, o irmão Rafael, todos tivessem de Bíblia aberta para me ajudar. Eu sou uma pessoa que quando tem uma oportunidade de trazer uma reflexão, eu gosto que os irmãos me ajudem, porque assim você participando, você presta mais atenção, aí você vai ir aprendendo junto comigo, e é assim que a gente começa a entender a palavra do Senhor. E tudo que a gente fala, e tudo que a gente ouve, e tudo que a gente confessa, a gente guarda e a gente aprende, não é isso, Rafael? Porque o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Então a primeira desculpa foi no verso 11, e eu gostaria que o nosso irmão Rafael se levantasse e falasse esse texto em nome de Jesus, e que toda a igreja o acompanhasse. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Aí eu gostaria também que a irmã Fernanda, com essa voz abençoada, lesse o 12. E Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Glória a Deus. Vamos continuar, que eu gosto de, pela misericórdia, de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. E também, aí vem a primeira desculpa, não é isso? Moisés, ele não se sente incapaz de fazer isso. Porque Moisés, sabe por que ele se sente incapaz? Porque ele viveu dentro do Egito. Ele sabia que aquele povo era ruim,
É tanto que o povo de Israel estava sendo escravizado, estava sendo judiado, muito judiado ali. E Moisés presenciou, irmão Cid, tudo isso. Então ele disse: Senhor, eu não sou capaz. Porque ele via as maldades do povo, do faraó, com o povo de Cristo, a qual quanto mais ele oprimia, quanto mais ele crescia. Porque o povo de Deus é assim, como o Rafael diz: quanto mais Deus bota a gente na prensa, aí que a gente dá fruto, aí que sai o caldo de cana o melhor possível. Porque o crente tem que viver na presença do Senhor. Era um povo rebelde, foi necessário. Você sabe que o povo do Egito foi porque José morreu, e assim que morreu, o povo de Cristo era muito grande. O novo rei do Egito lá achou que ia ter uma rebelião do povo de Deus e assim tomar o seu reinado, né? Que é o início também, que foi José, a qual foi o governador do Egito, e assim o povo de Deus cresceu dentro do Egito. E assim ele, temendo que o povo de Deus ia crescer e assim ia tomar, né? Ele ficou temeroso, por isso ele começou a escravidão para o povo de Deus, né? Assim é a história do povo de Deus. Mas mesmo assim o povo era rebelde. E Moisés também temia por quê? Porque tinha muitos, né, muito do povo de Deus que tinha se corrompido. Porque lá era muitos de idolatria, eram muitos deuses. E muitos do povo do Senhor tinham se desviado das suas raízes. Então ele temia de chegar lá, falar e o povo não lhe ouvir. Mas o Senhor, pela honra e glória do Senhor, ele diz a ele, né, que tem que dizer que eu sou o que sou. E assim Deus continua a trajetória de Deus na vida de Moisés. E assim a segunda desculpa. Gostaria que hoje eu vou gastar meu presbítero também. A segunda desculpa, que é 3:13. Gostaria que o nosso presbítero levantasse e lesse para a honra e glória do Senhor. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que direi? Estão vendo a segunda desculpa? Vocês estão anotando direitinho? Porque aí a gente aprende. É aí onde a gente começa a ver aonde Moisés começou a dar desculpa. Quando eu liguei até para o nosso irmão Rafael, eu digo: Senhor, aonde está a desculpa aqui? Aí eu vi, né, que foi alguma desculpa. Mas Senhor, eu só estou enxergando duas desculpas aqui. Aí você começa a estudar e Deus começa a abrir o seu entendimento, junto com a minha esposa, e eu comecei a entender o tema. Agora eu estou entendendo o tema, a qual o presbítero, sendo usado por Deus, está querendo levar eu e você. Porque muitas vezes realmente, Leandro, nosso presbítero Leandro, a gente dá muita desculpa. Eis aqui um que dá muita. Não vamos ser hipócritas. A gente muitas vezes somos hipócritas e fariseus porque negamos algo que nós fazemos. Mas a gente, quando confessa e diz: Senhor, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, aí Deus começa a trabalhar na minha e na tua vida. Quando a gente reconhece, não é isso, Fernanda? Quando a gente chega diante de Deus e começa a expor a nossa limitação. O presbítero orou assim, disse assim: por isso eu presto atenção em tudo que Deus fala. Deus fala através de uma oração, Deus fala através de um abraço, Deus fala através de qualquer gesto que você faz. Muitas vezes Fernanda está falando algo comigo, encontrei ela na parada. Deus falou algo comigo através dela, ela nem percebeu. E eu fui regozijado dentro do ônibus, martelando aqui por você. Porque muitas vezes Deus se utiliza de mim e de você nem percebe. Você é um Moisés, eu sou um Moisés. Sabendo das nossas limitações, e Deus continua nos usando. E Deus muitas vezes sem querer, a mesma coisa Alexandre. Quantas vezes Deus usou Alexandre? Ele precisando de ouvir uma palavra, mas Deus usou ele para mim. O irmão Rafael, o irmão Alcides, um abraço. Todos as igrejas aqui orando por mim. Uma palavra que você passa um pelo outro, você dá. Você está sendo usado. Você está sendo Moisés. Porque Moisés foi libertar o povo. Infelizmente, ele é o povo de quem? O povo de Deus. E muitas vezes tem gente dentro da igreja que precisa ser liberto. E é você e é eu que muitas vezes precisamos dar uma palavra para ele ser liberto. E ele parar de dar desculpa, porque o nosso presbítero Leandro levantou o tema. Eu e você precisamos, dentro da igreja, libertar o povo.
Porque tem muitas vezes que o povo ainda está pegado aonde? No Egito. O que é o Egito nos dias atuais? O mundo. Então tudo aquilo que a gente traz para a igreja dentro do mundo, estamos atrelados, Fernanda, ao mundo. Precisamos nos converter. Somos convencidos, não convertidos. Então, muitas vezes, Fernanda, Deus te levanta, quando Moisés chega, eu estou me arrepiando. Deus te levanta, todos nós aqui, como Moisés, para libertar o povo, muitas vezes dentro da casa do próprio Deus. Porque ainda traz dentro de si. Meu Deus, Deus está mudando a roupa, está mudando o negócio aqui. Deus muitas vezes liberta o povo dentro da casa do próprio povo. Dentro da casa dele. Deus liberta, Fernanda. Por isso somos Moisés. Por isso convenção é todos os dias. Por causa disso. Muitas vezes as pessoas entram na igreja, mas não deixam Deus entrar nele. Deus Jesus. Então é isso. As desculpas é uma coisa que a gente, infelizmente, trazemos do mundo. Estou mentindo, Fernanda? Quantas vezes tu deu um migué para não ir para algum lugar? Quantas vezes eu também disse, não vou poder ir não? Porque eu estou assim, eu estou assado. Isso muitas vezes no mundo e trazemos para a casa de Deus. Trazemos para a casa de Deus. Então muitas vezes Deus quer libertar o povo dele nos dias atuais, que é dentro da casa do Senhor, no Egito. Deus quer libertar, porque a gente somos filhos do Senhor. E ele, para usar, a Bíblia diz assim, que Deus não escolheu a gente, mas ele nos escolheu para que a gente vá, Fernanda, e dê o quê? Frutos. A gente vá e dê frutos. Se você não está dando fruto, o que a Bíblia diz quando a árvore não dá fruto, Fernanda? Infelizmente tem na casa do Senhor. Porque a Bíblia não fala daquela parábola, né, Fernanda? Do joio e do trigo. Cresce junto, tem o que, Fernanda? A mesma aparência. Foi o que o irmão Rafael chegou aqui e falou. Deus usando poderosamente. Não adianta eu ter a cara de crente, a roupa de cristão. Não adianta. Deus falou aqui, Deus está falando, Deus está trazendo a gente também para uma correção. Se você prestar atenção no que Deus vem falando, eu disse, irmão Rafael, a gente separa os bolsos. Algumas coisas eu tirei daqui, mas Deus vai levando você, para outro caminho. Porque o homem faz o plano, né? O homem separa, o homem estuda. Deus manda estudar, não pensa. Pensa que o que Deus mandou você pregar, Fernanda, você tem que estudar, tem que pesquisar. Porque Deus não é adivinho, não. Você não vai ser adivinho, Deus não habita em adivinho. Deus habita naquele que estuda, naquele que se esforça. Aí dentro do texto, a irmã sabe aí, que eu já fiz parte com ela na Assembleia de Deus de Campo Abrelino, e ela sabia os temas, tudo direitinho. Tem que estudar para que Deus venha dar. Existe a palavra, Fernando, existe a revelação da palavra. É além daquilo que nós temos. É o Espírito de Deus te movendo para aquilo que Deus quer que eu e você chegue, que a igreja dele chegue. E assim, essa é a segunda desculpa de Moisés. E assim você viu que o presbítero lendo, e o Senhor entra nessa passagem que falou, né, que o irmão abençoado ali falou. Eu estou muito feliz porque os varões em si, trouxeram praticamente a pregação. Que o Senhor é o que é, eu sou o que sou. E ele é absoluto, Fernanda. Ele não perde e nem empata. E se o Senhor escolheu você, Fernanda, você, irmão Rafael, todos daqui da igreja, não foi para empatar e nem tampouco para perder. É para você vencer. Mas também existe sempre uma receita, né, Rafael? Pare de dar desculpa. Como é que você quer ser um vencedor que você não para de dar desculpa? Como é que você quer ir numa guerra sem a armadura de Cristo? Porque você sempre está dando uma desculpa, sempre está dizendo, Senhor, eu não posso, sempre está... Realmente você não pode, mas a Bíblia diz que com Deus a gente pode tudo. Ele diz, sem mim nada podeis fazer, mas comigo tu é mais do que vencedor.
Então pare de dar desculpa. Faça como o servo Isaías. Ele se sentia o quê? Impuro. Ele pediu que a Deus: põe em mim, Senhor, uma brasa nos meus lábios e purifica-me. E depois diz o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas foi necessário ele passar pelo quê? Pela uma purificação. O que o Senhor quer falar conosco? Quando a gente começa a dar desculpa, a gente começa a pecar diante de Deus. E sempre Deus corrigindo Moisés. Tem uma parte aqui que Deus quer se ira com Moisés, mas não abandona Moisés. Ele se ira com Moisés e disse: meu Deus, que homem difícil, Fernanda. Tudo que eu falo, ele sempre vem com uma desculpa. Mas o próprio Deus não desistiu dele. Vamos lá para a terceira desculpa, né? Aqui eu vou para minha filha. Eita Jesus, como tu és muito bom. É Êxodo 4, Rafael. E o verso 1. Por gentileza, Rafael, leia Êxodo 4 e o verso 1. E diante. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Está ouvindo? O bom é que vocês têm que anotar, para quando vocês tiverem a oportunidade, vocês saberem quando Deus começa a falar com Moisés e Moisés começa a dar desculpa. Aí a gente vai aqui em nome de Jesus. Assim que Moisés fala isso, né? Ele tem, feito eu disse a você, né? Que eu até passei um pouquinho do esboço aqui que eu falo, né? Que ele tem, porque ele viveu dentro do Egito, ele viu o que estava passando, né? Com seus irmãos, e assim ele tem, porque ele achava que ia chegar lá e falar e ninguém ia escutar ele, que ninguém ia, mas Deus é aquele que se responsabiliza, Fernanda, quando manda eu e você. Quando ele manda, a Bíblia diz: quando o Senhor manda, viu, irmão Alcide, ele se responsabiliza, mesmo você nervoso, mesmo você não querendo, mesmo você dizendo: Senhor, eu não sou capaz, mas se ele te chamou, irmão Alcide, abre a tua boca, né, Fernando? E Deus diz o quê? E eu te encherei. É o que Deus fez com Moisés. Mandou ele só abrir a boca para que Deus viesse falar através dele. Porque Deus te formou, Fernanda, e me formou. Nós somos criatura e Ele, o Criador. Ele te fez ouvir, Ele te fez falar, Ele te fez andar, Ele te fez o teu coração bater, todos os teus órgãos funcionar. Porque Ele não vai fazer você fazer a vontade dEle. Se Ele te formou, quando Ele faz o homem, Ele sopra nas suas narinas, dá o quê? O fôlego de vida a quem? Ao homem, que é o Espírito. Vem da onde? Do fôlego de Deus. Então o Espírito de Deus, já está em ti. Porque desde o teu nascimento, quando Deus formou o homem, Ele soprou em si o seu fôlego de vida. Ele soprou Ele mesmo dentro de você. Existe um Deus que tudo pode, que tudo faz. Então pare de dar desculpa. Eu e você precisamos parar, Fernanda, de dar desculpa. Porque o Senhor é fiel para cumprir com aquilo que Ele te prometeu. Sabe o que faz, Fernanda, a bênção do Senhor? Não vou dizer que impede, mas muitas vezes tarda, Rafa. É a nossa desobediência. Não é isso, Pedro? É nossa desobediência que faz muitas vezes prolongar mais um pouquinho, Alexandre. Porque quando a gente começa a desobedecer a Deus, as coisas começam, Fernanda, a se complicar. Quando começamos a dar desculpa, começamos a desobedecer aquele chamado a qual Deus levantou para mim e para você. A Bíblia diz assim no versículo 9: faça conforme a tua força. Esforça que eu tinha. Tem que ter o que? O primeiro passo tem que ser de quem, Fernanda? Se a gente dá desculpa, a gente vai dar o primeiro passo. Porque você começa, no lugar de avançar, você começa a regredir. Mas eu não sei falar.
Mas o que soprou o fôlego de vida na tua vida está dentro de tu, Ele fala por tu. Mas Senhor, eu não tenho coragem. Mas Ele está dentro de você, Ele é a coragem. Ah, Senhor, eu não sei de nada. Ele é o tudo de tudo. Ele é o que formou a terra, formou o céu. E ainda descansou no sétimo dia. Porque o Senhor é fiel. Ele não erra no chamado dele, não. Ele não errou. Pare para pensar, no meio de tantos, Deus te separou. No meio de tantos, Deus te salvou. Você era um improvável. Você, olha, no olhar da sociedade, você era um improvável. É onde Deus entra. Eu pego as coisas loucas desse mundo para confundir aquelas que são sábias. Eu pego aquele incapacitado e capacito. Eu pego aquele que não sabe falar, faço falar palavras maravilhosas, a qual há libertação, a salvação. E há o poder de Deus no meio do povo dele. Porque cada um de nós somos Moisés, mas devemos parar da desculpa. O Senhor te deu todos os instrumentos. Deus te deu toda a receita para você ser uma bênção. Eu e você. Mas muitas vezes só damos desculpa. Muitas vezes nos achamos incapazes. Devemos realmente, na presença dele, se sentir capaz. Mas quando Deus manda batalhar, somos capazes, porque quem vai na nossa frente, Alexandre, é o dono de tudo. É aquele que vai quebrando bilhões. É aquele que vai derrubando o mundo. É aquele que vai guerreando por mim e por você. Muitas vezes, Fernanda, você luta. Você está ali na guerra. Muitas vezes você levanta um dedo, Fernanda, só dobrando os teus joelhos, Fernanda. Deus muitas vezes vence guerra. Eu vi um ditador dizer assim: eu prefiro enfrentar míssil, guerra, do que um cristão, Alexandre, de joelho. Por isso eles odeiam tanto a gente, porque sabe que a gente tem um general do general. Por isso ele tenta me parar e te parar. Por isso o diabo fica ao nosso derredor todos os dias querendo nos destruir. Porque, Alexandre, tu foi chamado. Nós fomos chamados para um bem propósito maior do que a nossa própria vida. A morte nos rodeia, que tu rodeava Moisés desde o nascimento dele. Não foi diferente, Fernanda, comigo e contigo, não. Quantos livramentos Deus tem te dado e me dado todos os dias? Porque a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor como um leão, querendo nos devorar, querendo nos engolir vivo. Por isso diz que se os nossos inimigos pudessem, né, Rafaela, nos engoliria vivo. Por isso o diabo luta tanto para você perder a sua salvação. Por isso o diabo bota tanto empecilho, tanta desculpa na sua vida, porque sabe, se Deus lhe usar, você vai ser uma bomba aqui na terra. Deus vai libertar, Deus vai curar, Deus vai fazer os seus prodígios, e você vai tirar aqui o povo do inferno e povoar o céu. Mas é necessário eu e você parar de dar desculpa. Eu e você precisamos reconhecer que sem Ele não podemos fazer nada, mas com Ele podemos fazer tudo. Você tem o fôlego de vida do Senhor, o sopro de Deus está dentro de você, o Espírito Santo está aí para nos instruir. Ele, quando morrer, disse: irei, mas deixarei com você o Consolador, o Espírito Santo de Deus, a qual me guia e te guia, para que a gente venha vencer o mundo. O mundo já é do maligno. Tudo que há nesse mundo já é do diabo. Você não. Você está aqui, Fernanda. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Fomos separados. Um povo separado para levar a palavra do Senhor aos quatro cantos do mundo. Nós somos os Moisés para libertar esse povo nos dias atuais, a qual se encontra preso no Egito. Um nas drogas, um na prostituição, outros na bebedeira, outros roubando. Deus levantou eu e você para ser um Moisés, sabendo de todas as nossas desculpas, mas reconhecendo que a gente vai fazer a vontade de Deus. É
É você que ele escolheu. Não foi o irmão, meu irmão de lado. Eis-me aqui, envia Leandro, não. Eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, se eu sou um homem de lábios impuros, me purifica, Senhor. Porque eu sei, quando a gente estamos purificados, a gente estamos na presença de quem, Fernanda? De Deus. Povo santo é povo separado. E devemos ser santos. Procuramos ser santos. Porque Deus quer separar a gente. E quem é separado, ele leva em si a chaga de Cristo. Ele leva em si a lança ultrapassada, a coroa de espinho, as marcas nas suas mãos, furos nas suas mãos, nos seus pés. Ele é reconhecido em qualquer lugar. Vai dizer, irmão Cid, você é cristão. Porque você carrega o Espírito Santo e a chaga de Cristo. Você carrega Cristo na sua vida. E aonde há luz, a treva corre. Aonde há luz, há libertação. Fernanda, aonde há sabor, Fernanda, há gosto. A sucessão, poxa, que comida gostosa, porque há sabor. E o sabor é em você. Somos sal da terra, a luz do mundo. Somos separados, somos Moisés da vida. Então eu não quero me alongar muito, né? Tem mais aqui, mas a hora não me permite. Vamos deixar para uma próxima oportunidade, quem quer enfadar os irmãos. Porque tem mais aqui, irmão. Tem 5 desculpas de Moisés. Eu só falei até a terceira, mas tem mais. Tem a quarta e a quinta. Né? E a pior, a última que é a pior, né? Para deixar a gente mais sabendo. A última foi pior, que ele disse assim, Fernanda: não tem alguém melhor do que eu? Envia outro. A última desculpa de Moisés foi essa. Ah, Rafael, eu estou aqui, porque eu disse, eis-me aqui, envia Leandro. Ele disse assim, Senhor, não tem alguém mais do que eu, melhor do que eu. E também falando da eloquência, a qual Deus coloca seu irmão para lhe ajudar. Deus, eu vou botar o seu irmão aí, e o que ele falar, você falar, Deus vai falar através da boca dele, né? E assim, Deus, ele sempre dando desculpa, e Deus sempre dando resposta, né, Fernanda? Porque não adianta correr do teu chamado. Mais que tu corra para um lado, mais que tu corra do outro, o Senhor sempre está te cercando. E Deus não aceita a minha e a tua desculpa. Rafael, vivo ali porque eu sei que realmente é o que eu faço, não. Muitas vezes eu tento correr, eu vou para um lado, eu vou para o outro. Muitas vezes, Fernanda, não vão ser claro. Você já se sentiu como Moisés, incapaz de dizer, Senhor, eu não, Senhor, envia ele. Senhor, não sei falar. Tudo que Moisés fala hoje, presbítero, é o que nós fazemos hoje. É a desculpa que damos. É o dia atual. A Bíblia, ela é atual. Ela ensina a mim e a você o dia, o cotidiano, minha irmã, da vida. Por isso ela tem que ser falada, ser pregada. Porque aí é onde vai trazer você para o propósito de Deus. Por isso Deus fala comigo. Quando a correção vem, a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que recebe a correção e o pratica. Tolo é aquele que não recebe e não aceita. Porque o presbítero falou aqui de quê? De orgulho, de prepotência, de se achar melhor. Deus não vem com você se você se achar dessa forma. Aí você traz para quem? Para dentro da igreja, você com prepotência, com orgulho. Traz o que, meu irmão, para dentro da igreja? O Egito. Você ainda é liberto, irmão, que pensa dessa forma? Precisa o que, irmão? Ouvir quem? O Moisés, né? Para ser o quê? Liberto. É o que tem hoje dentro das nossas igrejas. E eu e vocês somos Moisés. Mesmo dando desculpa, rapaz, continuamos sendo escolhidos do Senhor. Mas a gente tem que dar desculpa e reconhecer, Fernanda, que sem Ele não podemos fazer nada. Então, quando Moisés fala essa última palavra, rapaz, ele diz assim, envia outro, Deus falou comigo poderosamente. Quantas vezes eu disse isso ao Senhor? Eu estou tentando até me segurar para não me emocionar. Quantas vezes eu disse ao Senhor, mas Senhor, por que tu não é melhor do que eu, Senhor? Vamos dar honra a quem tem honra aqui dentro da igreja, a qual a gente observa e a gente sabe a qual ferramenta Deus deu cada um aqui. Muitas vezes eu olho para o irmão Rafael e digo, Senhor, o irmão Rafael, Senhor, homem lê bem, Senhor, homem prega bem,
Aí eu olho para a irmã Fernanda e digo, Senhor, aquela bênção, assim, quando ela abre a boca, lê o versículo, ela não deixa nem o tio passar, eu erro tudo, Senhor. Aí ela, Senhor, o irmão Cid, os demais, Deus começou a falar no meu coração poderosamente. Mas eu dizia assim, da mesma forma que eu escolhi eles, Fernanda, ele disse assim dentro de mim, eu escolhi você. E sabendo de todas as limitações que eles também têm, você também tem. Deus não pesa em você diferente não, tá? Ele não olha para mim e para você o maior e o menor, não. Ele vê a gente do mesmo tamanho. Ele vê eu e você como igual. Por isso ele manda a gente amar um ao outro. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E assim o amor de Deus está em mim, está em você, quando a gente nos amamos, quando a gente paramos de olhar o erro do outro, quando a gente paramos de dar desculpa, quando a gente realmente estamos em unidade. Deus realmente vai dizer, Fernanda, ela é bem, Fernanda é uma bênção, foi eu que capacitei, mas da mesma forma que eu capacitei Fernanda, Rafael, João Alexandre, todas as igrejas, eu também sou aquele que te capacita. Pare de dar desculpa, abra a tua boca, que eu te encherei, mas sempre reconhecendo que sem Ele, eu e você não podemos nada. Quando o orgulho vem, quando a prepotência vem, Deus nos afasta da gente. Porque Ele disse, você quer fazer, Fábio? Faça. Eu não vou ficar aqui, só ir observando. Aí vem o que? As consequências daquilo que você fez sem estar na presença do Senhor. O perdão vem, mas as consequências têm que ser pagas. Não é na sua morte não, minha filha. É em vida. Eu digo assim, somos aquilo, Fernanda, que plantamos. Eu e você é aquilo que nós plantamos. Se plantamos bem, somos coisas boas. Se plantamos mal, infelizmente, somos pessoas ruins. Então você é o que você planta. Aquele vai comer do teu fruto, aquele que tu plantou. Tua família, muitas vezes, está passando um perrengue, porque foi aquilo que você plantou. Foi aquilo que você quis escolher. E a colheita sempre é maior do que aquela semente que você coloca. Amém? E eu agradeço a oportunidade, peço perdão se eu errei em alguma coisa, porque realmente eu sou muito limitado, mas pela misericórdia do Senhor, Ele se utilizou. Muitas vezes a gente faz bolsa para tua escolha. E minha mulher, professora Fernanda, quando eu falava errado, eu digo, Jesus, é isso que me deixava com medo. Está errado. Olha, meu Deus, olha, viver com professora, Alexandre, é uma bênção, meu irmão. Ela disse, tu está lendo errado. O povo vai rir de tu. A minha, eu disse, Jesus. Ela sabe, porque muitas vezes a gente, nervoso, né, realmente tropeça, né, Alexandre? Muitas vezes eu vejo Alexandre normal, fala bem, só mas eu chego aqui, muitas vezes, Moacir também, são homens que sabem falar, sabem se expressar muito bem, mas também que eu pego o microfone, aí começa, eu digo, eita, começa aí, não, mas eu fico olhando, intercedendo, não acho a mesma coisa, vai louvar, louva no ensaio uma vez, quando chega na hora, aí foi, a Jesus fez, concluir, porque é aí onde Deus vai começando a trabalhar na minha, na sua vida, é aí onde Deus vai começar nos ajudando, amém? Que Deus abençoe, continue orando por mim, e que eu pode dar desculpa. Deus continua abençoando nosso Fábio, todos esses valores aí que são uma bênção na nossa vida, em nome de Jesus. Também vamos ficar sobre nossos pés. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem cooperado com esta obra, nesta manhã de consagração. Essa foi só a primeira parte. À noite, nós já retornamos para cá a partir das 7 horas. Nós iniciamos a segunda parte do trabalho. E eu tenho certeza que assim como o Senhor falou conosco nesta manhã, o Senhor continuará falando conosco à noite. Amém? Então divulgue este trabalho, ore por ele e convide também pessoas para estar conosco, né? As irmãs aí que têm seus esposos, convide para estar conosco. Tenho certeza que Deus vai falar com todos nós nesta noite. Continuar falando, assim como Ele falou nesta manhã, em nome de Jesus. Nossa irmã Salônia vem fazer esta oração final, agradecendo a Deus o trabalho. Nessa oração ela já ora pelo trabalho da noite, pelo escalado em nome de Jesus. Quem mais necessita de oração? Em minha casa.
Salve a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Justo, eterno e soberano Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por esta rica oportunidade que Tu nos concedeu na manhã deste dia. Senhor, Rei da Glória, obrigado, Senhor, pela vida de todos que aqui chegaram. Jesus querido, obrigado pela vida do Teu servo, qual Tu escolhesse para trazer uma palavra nesta manhã e tratar conosco. Deus, continua, meu Senhor, no controle e na direção. Aleluia.